Graça e paz do Senhor Jesus, gravando hoje Provérbios capítulo 11, voltando a gravar depois de um tempo sem poder gravar. Hoje nós vamos pensar sobre colocar na balança as nossas atitudes, colocar na balança aquilo que nós temos priorizado na nossa vida, colocar na balança o tempo que nós temos gasto com o Senhor e o tempo que nós temos gasto com as coisas deste mundo. O que você tem priorizado? Para que lado a balança na sua vida tem pendido? Você tem se preocupado mais com as coisas do reino ou com as coisas dessa terra? Isso vai fazer muita diferença quando o Senhor for pesar você no juízo final, no dia da ira do Senhor, no dia da volta do Senhor. Ele vai colocar na balança todas as suas atitudes, toda a sua vida, e vai ver se você pendeu mais para o lado do bem ou mais para o lado do mal, se você deu mais atenção ao Senhor ou se você não deu a atenção que Ele é digno, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, de todo o seu tempo, de todo o seu dinheiro, de todo o seu pensamento. Ele é digno de tudo, porque Ele te deu tudo. Então você tem que devolver ao Senhor aquilo que Ele é digno. É o mínimo que você pode fazer. E ele começa esse Provérbios capítulo 11 falando dessa balança. E diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Você tem usado a balança da sua vida com engano, ou você tem usado a balança da sua vida para dar prazer ao Senhor? Você tem feito isso, pesado as consequências dos seus atos. Você tem pesado a consequência dos seus pensamentos, a consequência das suas atitudes. Você tem colocado numa balança tudo o que você tem feito nessa vida, que seja para honrar ao Senhor ou para não honrar ao Senhor. Se você está priorizando só a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus bens, o seu trabalho, você não tem colocado a sua prioridade na balança da justiça de Deus. Porque você tem sim que priorizar coisas nessa terra, como sua família, seu trabalho, mas a mesma prioridade tem que ser dada ao Senhor, em tempo, em justiça, em benignidade, em doação aos pobres, em doação, em cuidado com a igreja do Senhor nessa terra, porque o Senhor tem uma igreja nessa terra e você precisa fazer parte dela, você precisa ajudar a cuidar dela. Cuidado para onde a sua balança está pendendo. Pense bem que quanto tempo da sua vida você tem dado ao Senhor durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês, durante o seu ano. Pese, passe pela balança. Senhor, quanto tempo eu tenho dado a Ti? Quanto tempo eu tenho dado para mim mesma, para o meu egoísmo, para a minha soberba, para a minha dedicação às minhas coisas? Quanto você tem feito isso? É bom você começar a pensar, porque o dia do juízo, o dia da ira do Senhor chega assim, rapidinho. Você pisca e o Senhor está voltando. Ou você está voltando para o Senhor. Amém? Continua, diz: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, presta bem atenção, aqueles que sabem demais, que são inteligentes demais, que são competentes demais, capacitados demais, que se acham, doutores em alguma coisa nessa terra, esses aí, para eles, virá a afronta do Senhor. O Senhor vai afrontá-los, o Senhor vai rejeitá-los. Mas os humildes, quem são os humildes? São os pobres? Não necessariamente. Você pode ser rico e pode ser humilde, como você pode ser pobre e mesmo assim você ser um soberbo, porque a soberba é uma questão de sentimento no coração com relação às coisas do Senhor. A soberba é você se considerar tão competente ou tão capaz de resolver os seus problemas quanto Deus pode fazer. Você pode deixar comigo que eu mesmo resolvo. Isso é soberba.
a nossa dependência ao Senhor. É o maior sinal de humildade que o ser humano pode ter. Por isso, em todas as coisas, em todas as decisões, em tudo que você for fazer, coloque o Senhor em primeiro lugar. Peça a Ele, pergunte a Ele, curve-se a Ele. Esteja sempre debaixo da orientação do Espírito Santo, para que você seja considerado diante de Deus uma pessoa que se humilha na presença dele e que não é um soberbo que fica arrotando sabedoria, conhecimento. Você não é capaz de nada, você não é capaz de resolver nada sem o Senhor. E você um dia vai descobrir isso. Pode ser de uma maneira feliz ou de uma maneira dolorosa, mas você vai descobrir que isso é uma grande verdade. Amém? A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Sinceridade e deslealdade. Seja sempre sincero em tudo que você fizer. Use sempre a balança da honestidade, a balança da sinceridade, e não a balança da desonestidade e da deslealdade para com o próximo. Nunca tente usurpar o seu próximo, nunca tente roubar nada do seu próximo. Principalmente essa palavra. Essa palavra não pode ser negada a ninguém. Essa palavra tem que ser distribuída abundantemente a todos que tiverem interesse em saber as coisas do Senhor. Amém? Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Todo rico, milionário, ou bilionário, ou trilhardário, ou sei lá o que, isso não vai livrá-lo. O dinheiro que ele tiver nessa terra não vai livrá-lo da ira do Senhor. Não vai livrá-lo. Mas a justiça, aquela justiça que você pratica, aquela justiça que você segue, aquela justiça que você acredita, a justiça do Senhor, isso vai livrar você da morte. E diz assim: a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Os iníquos vão ser enlaçados, enredados na sua própria perversidade. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor de todo o seu coração, vão estar aqui na justiça dos virtuosos. Eles serão livres. Amém? Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade se perde. O homem ímpio, a única expectação que ele tem é nessa vida, porque na outra não há colheita, não há frutos para ele colher. Por isso a expectação da vida dele está aqui, só nesse tempo, que é curto, breve, é como um sopro que passa. Mas aquele que realmente se firmou na rocha e buscou no Senhor o conselho para a sua vida, esse vai ter uma garantia para salvação e vida eterna. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica no seu lugar. Olha que coisa, né? Que palavra pesada. O ímpio, o justo, ele é libertado da angústia. E quem fica no lugar dessa angústia? O ímpio, aquele que perseguiu o justo nessa terra. Presta bem atenção que é forte essa palavra, hein? O hipócrita com a boca danifica seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A hipocrisia é uma coisa muito séria. Você não pode ser um hipócrita, você não pode ser aquele que fala uma coisa e depois você faz exatamente outra. Você arrota a santidade, mas você na hora do vamos ver, você se mistura com os ímpios e você faz exatamente como eles. Seja liberto da hipocrisia em nome de Jesus. No bem dos justos a cidade exulta, e perecendo os ímpios há júbilo. Quando um homem mau parte dessa terra, as pessoas se alegram, as pessoas ficam felizes, porque foram libertas de um injusto, de um ímpio, de uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa que persegue pessoas boas. Nós temos que torcer para que o Senhor liberte essas pessoas. Mas se a pessoa realmente continuar fazendo
injustiça, maldade, nós temos que nos alegrar quando essa pessoa parte. É o que diz aqui, né? Pela bênção dos sinceros a cidade exalta, mas pela boca dos ímpios ela é derrubada. Num bom governo, a cidade, um país é edificado. Quando o governo é mau, nós sabemos que somos derrubados. Nós somos fadados a viver uma vida de miséria, uma vida de tristeza, uma vida de sofrimento. Por quê? Porque os que estão governando sobre nós são maus, são ímpios, e eles têm interesse só no bem próprio deles. Não pensam em todos os outros que precisam de uma mão amiga, que precisam de trabalho, que precisam de condições melhores de vida. Isso serve para todos os homens, bons e maus nessa terra. O que despreza seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento se cala. Aprenda a fechar sua boca. Tem gente que fala demais. Eu mesmo falo demais muitas vezes. E eu tenho pedido ao Senhor a sabedoria para me calar. A sabedoria para olhar coisas que eu não acho certas, mas eu tenho só que colocar na presença do Senhor. Eu tenho que mostrar para Ele, eu tenho que falar com Ele: Senhor, toca nessa situação, toca nessa pessoa, toca nessa vida. Nunca afrontá-la e tentar convencer pelas minhas palavras de agressividade ou de sei lá, religiosidade. Não, nós temos que convencer por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo só trabalha com essa palavra. Você só vai convencer uma pessoa, aliás, você não vai convencer ninguém, quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas você, pregando essa palavra, você pode trazer luz, você pode trazer o conhecimento para a vida dessa pessoa. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Você permaneça em silêncio, que ele fala, você tem que ficar quietinho. Você vê uma situação errada, ora que a coisa se resolve. E você ficar praguejando, olha, você viu o que fulano fez, você viu o que a fulana falou, você viu, aí você vai cair nesse erro que Provérbios 11 está nos alertando, amém? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Em que conselhos você tem ouvido? De quem você tem tomado conselhos? Com os nossos governantes ou com o Senhor? Porque ainda que os nossos governantes não sejam bons, não estejam fazendo a coisa certa, você não tem que praguejar contra eles, você não tem que reclamar deles, você tem que orar por eles. E orar para que o Senhor te guarde do mal que eles possam trazer para a sua vida. E o Senhor é bem capaz de te proteger de todo o mal. Aleluia! Não havendo sábia direção, de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança, esse estará seguro. Não seja, de novo, o Senhor falando sobre ser fiador de pessoas. Não seja fiador de ninguém. Meu pai era uma pessoa muito sábia e ele dizia, eu não sou fiador nem dos meus filhos. Eu guardo, eu zelo pelo meu nome. Eu tenho um nome limpo e quero morrer com um nome limpo. Não vou dar meu nome para ninguém. Não vou ser fiador de ninguém. Então, se você se protege de ser fiador de alguém, não pense que você está pecando contra essa pessoa. Você está sendo sábio. Amém? A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. Da mesma forma que os maus guardam suas riquezas, aquela mulher de honra, aquela mulher que é aprazível, que é agradável, uma mulher sábia, ela guarda a sua honra com a mesma força, com a mesma vontade, com o mesmo desejo, guardar a sua honra. Eu vou parar aqui porque eu já gravei 14 minutos e ainda faltam, nós estamos aqui no versículo 16, e hoje mesmo eu vou terminar e vou colocar no próximo vídeo, do 17 até o 30, para não ficar muito longo e você não ficar cansado. Se você gostou, deixa seu like e terminarei ainda o Provérbios 11 hoje, ainda hoje, mas no próximo vídeo. Amém? Não esquece de digitar amém aí, de dar um like
e compartilhar com as pessoas que possam se interessar por essa palavra. Um abraço, até mais.